Bem-vindo ao Estúdio ZH. Nós estamos hoje aqui com a professora Roselane Costella, do Colégio de Aplicação da URGS. A Roselane é uma pesquisadora do Enem, né, Roselane? Entende tudo sobre o exame. A Roselane hoje vai nos ajudar a entender o que é a teoria de resposta ao item, o TRI, né, que é como se calcula a nota do Enem. Vamos explicar para pais e alunos que estão com dificuldade de compreender isso. Eu vejo assim, ó, que uma das maiores dificuldades que o Enem está trazendo hoje é esse sistema de correção. Eu vejo que o sistema em si, assim como ele está organizado, é um sistema até que se utiliza em outros campos de concurso, em outras universidades. E como é que ele acontece? O que acontece? Para corrigir uma prova de vestibular ou uma prova do Enem, existe um item que é um dos itens que é o número de acertos. Obviamente, um aluno que acerta 100 e outro aluno que acerta 5, o aluno que acerta 100 vai estar melhor do que acerta 5. Então, esse é um dos tripés do TRI. Quanto mais acerta, melhor está. O outro ponto do TRI, que eu acho que é o que mais mexe com os pais, é que as questões dentro de cada área do conhecimento, que é cada uma das provas, elas têm valores diferentes. Só que esses valores, eles não são postos pelo professor que faz a prova, mas pelo número de alunos que testa essa prova antes dela ser aplicada. Então, quanto mais o aluno erra uma determinada questão, maior será o valor daquela questão depois, quando ela for utilizada para a prova. Então, nós temos assim, 25% de cada prova, 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões médias. Bom, se nós vamos pontuar essas difíceis, fáceis e médias, obviamente as difíceis valem mais, as médias de forma mediana e as fáceis valem menos. Então, esse é o segundo ponto. Se o aluno acertar as questões mais difíceis, obviamente ele teria uma pontuação maior. Mas como é que ele vai saber, né? Porque a dúvida um pouco é essa, né? Como saber o que é o fácil, o que é o difícil, mas antes disso tem outra estranheza, que quando eu vou fazer as falas para os adolescentes, para o terceiro ano, para pré-vestibulares, eles ficam muito angustiados comigo quando eu digo que mesmo assim, mesmo eles não sabendo qual é a fácil, qual é a difícil, qual é a média, tem outro complicador, que é assim, ó, vamos supor que um aluno acerte 90% das questões difíceis e acerte 5% das questões fáceis e 5% das questões médias. Ele baixa mais a média do que aquele que acertou o percentual igual de difíceis, médias e fáceis. E por que isso, Roselane? Para evitar o chute. Por exemplo, se eu tenho uma questão que é muito difícil e tem uma questão que é muito fácil, se ele errou a fácil e acertou a difícil, obviamente ele chutou. Porque um aluno que vai fazer a questão difícil, mais difícil, que exige muito mais da competência do aluno, ele acerta, e uma logo em seguida fácil, ele erra, é porque ele chutou a difícil. Então, assim, é como se o computador, digamos assim, o sistema vai ler que aquele aluno chutou. Exatamente. Embora a gente saiba que ele possa não ter chutado. Quer dizer, ele pode não ter chutado. Essa é a angústia do adolescente. Isso é um problema, na verdade, é uma falha. Esse computador a gente chama de sistema inteligente, né? Ele é capaz de observar quando o aluno vai acertar da mesma competência, porém com nível de complexidade maior, ele acerta uma e erra outra. Então, este computador é capaz de ler, essa máquina é capaz de ler isso. Isso tudo é muito diferente do que a gente está acostumado nos vestibulares tradicionais de URGS e PUC, por exemplo, né? Diferente. Falando em dois exemplos de vestibulares, assim, exatamente. Tem inúmeros outros que a gente poderia citar. Isso confunde também, porque na PUC se somam, claro que tem pesos diferentes, a URGS tem a questão da média harmônica, que é um pouco diferente, mas é completamente diferente disso, né? Porque uma coisa que você citou antes, assim, ó, o aluno não sabe qual é a questão que vale mais e qual é a questão que vale menos.
Ele não sabe o que o sistema considerou um chute e não considerou. Então, este sistema não é transparente para o aluno. Isso seria uma crítica, dá para a gente dizer que é uma grande problema. crítica, é um grande problema que tem. Eu não vejo erro na correção pelo sistema TRI. Eu vejo que o aluno teria que entender esse sistema, reconhecer em cada prova e saber onde ele está. Até para poder se preparar para uma prova seguinte, por exemplo. Porque, também, por exemplo, tanto na URGS quanto na PUC, as questões médias, fáceis e difíceis, elas são propostas pelo professor que elabora e não por um aluno que testa. É uma outra realidade. A URGS, ela considera uma disciplina mais do que a outra em função do curso que o aluno vai escolher. Então, o aluno vai sabendo que ele tem que pontuar mais em biologia. Porque ele vai determinado curso. Exatamente. Não que eu seja a favor a isso, mas a transparência da URGS e da PUC é muito maior do que a transparência do Enem, com certeza. Tá certo. Então tá, Roselane, muito bom. obrigada por ter vindo aqui. Obrigada.